Olá pessoal, Orlando Júnior da Silva, advogado, mais uma vez com vocês. Hoje vou falar para vocês aqui a respeito de um tema bem recorrente também. Nas reportagens, constantemente, nas reportagens de televisão, né, jornal, constantemente vemos aí também a questão da omissão de socorro, né? Com muita frequência aí são exibidas reportagens de acidente de trânsito, onde o condutor de veículo, após causar um acidente, ele evade ali do local sem prestar qualquer assistência. Então, vamos tratar um pouquinho aqui, falar uns minutinhos disso. Nesses casos, o condutor do veículo ali, causador também do acidente, né? Além do dano ali causado, ou outro crime, que pode ser lesão corporal culposa, né? Ou até mesmo homicídio, ele também está praticando o crime de omissão de socorro. E é aqui que eu queria chegar, que é o artigo lá 135 do Código Penal. Então, assim, o crime de omissão de socorro, ele está previsto lá no artigo 135 do Código Penal, e a pena é de detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. É o que chamamos aí de crime omissivos próprios. Aqui tem mais relevância para fins práticos, né? Que essa omissivos próprios, omissivo por omissão, enfim. Mas esses crimes, o crime omissivo próprio aí, ele está ligado à conduta do autor, né? E ele é relativamente de fácil constatação. Você viu ali o crime, você já se constata que ele é um omissivo próprio. E por quê? Porque ele tem um tipo penal específico lá no Código Penal, a exemplo do nosso artigo 135, que estamos falando aqui. Veja, esse crime, né, de omissão de socorro, enfim, todos os crimes omissivos próprios, mas aqui especificamente o de omissão de socorro, eles não comportam a modalidade culposa, tá bom? Então, falou em crime de omissão de socorro, é crime doloso, não é crime culposo, não. Nem existe omissão de socorro culposa, tá bom? E eu vou falar um pouco disso mais ao final. Então aqui, eu trouxe 2 exemplos aqui. Vejam só, se você se deparar com um acidente, imagine que ao passar por uma rua, você se depara com um motociclista que acabou de se acidentar e não há mais ninguém no local ali que possa ajudar. Somente você, mas você está assim atrasado, com muita pressa, e ignora aquela situação e não ajuda o motociclista. Perceba, aqui você acabou de praticar o crime previsto no artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Aqui não tem muito detalhes a esclarecer, não. Mas essa omissão de socorro do artigo 135, ela se destina a nós, tá bom? Ou seja, que ela é para todos nós que se deparar com a situação parecida com essa do exemplo, tem a obrigação aí de prestar o auxílio, prestar o devido socorro aí, né? Auxiliar ali a vítima ali desse acidente, mesmo você não sendo o causador, tá bom? E esse crime aí, como eu disse, ele só se consuma na modalidade dolosa, ou seja, você viu ali o acidente, você não estava atrasado, não quis auxiliar, você viu, você não quis, sabe assim? Então você agiu dolosamente, você teve vontade, incorrendo lá na pena de 1 mês a 6 meses ou multa, que é a pena lá de detenção de 1 mês a 6 meses ou multa do artigo 135 do Código Penal. Agora veja esse outro exemplo. O motorista dirigia quando repentinamente uma criança atravessa a rua. O motorista ainda tenta desviar, mas acaba por atropelar a criança, que sofre lesões pelo corpo. Porém, o motorista não presta o devido socorro e empreende fuga. Veja, as lesões corporais aqui da criança, causadas pelo atropelamento, pode até ser culposa.
O motorista ali, às vezes, ele não tinha intenção de atravessar, a criança, de atropelar. A criança atravessou ali, né, repentinamente, então a lesão corporal pode até ser culposa, mas ele evadiu do local, né? Ele empreendeu fuga. Essa omissão de socorro, ela é dolosa. Ele deveria ali prestar o auxílio, entendeu? Então, essa lesão corporal lá culposa é o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, enfim, pode até ser caracterizada essa lesão corporal culposa, mas ao se omitir ali, evadindo do local, ele agiu dolosamente. E aqui, como ele foi o causador do acidente de trânsito, ele responderá pela omissão lá do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, e a pena lá é um pouco maior. Ela é de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 1 ano de detenção ou multa, se não constituir outro crime, né? Porque aí também, nessa situação, pode até ter um crime mais grave. Mas, enfim, não existe essa omissão aí culposa. A lesão pode até ser culposa, a omissão, ela é dolosa. Tá bom? Ficou claro isso? Então, nessa modalidade aí de crime, restará consumada. Basta a simples omissão que restará consumada aí o crime, tá bom? Não há como se omitir sem vontade. Se omitiu, agiu dolosamente e consumou aí o delito previsto lá no artigo 135 do Código Penal. Então é isso que eu queria dizer para vocês aí a respeito da omissão de socorro. E esse artigo 135, ele vale para todos nós. Então, deparou com a situação ali de acidente e você é a única pessoa, mesmo às vezes não sendo a única, né? Mas você está ali perante aquela situação, você tem aí um dever legal, né? Vamos dizer assim, de agir ali e socorrer essa vítima, ou pelo menos ali acionar, né, os órgãos aí, que seria Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, e assim prestar um auxílio ao socorro dessa vítima. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, e lá no caso do acidente de trânsito, quando você é o causador, é o 304 do Código de Trânsito. Me sigam aí nas redes sociais, Orlando Júnior da Silva, advogado, me acompanhe.